Quando você era criança e pintava seus desenhos com aquelas canetinhas à base de água, você gostava de pintar? Eu particularmente não gostava nem de pintar de lápis de cor, mas eu cresci e acabei gostando, eu acabei assistindo alguns tutoriais, fui acompanhando speed paintings e eu meio que fiquei com muita vontade e comprei esses dois materiais. E hoje a gente vai falar sobre um deles, que é marcadores. Hoje eu tô aqui com o meu microfone, conhecido como celular, porque eu percebi que no último vídeo não ficou tão legal o áudio, então eu acho que assim vai ficar muito mais interessante e mais fácil de ouvir pra vocês. Pra eu não me perder aqui, porque se eu começar a falar sobre marcadores, a gente vai ficar muito tempo falando. Então eu vou tentar deixar esse vídeo mais dinâmico e vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um tourzinho mais detalhado pra vocês, vai estar passando aí. Mas a embalagem ela é básica, tá? Ela é esse estojinho que a gente vê em diversos marcadores, inclusive um dos mais baratos que tem, que é o da Touch. Vamos falar de Ohuhu Makers, ou Ohuhu Makers. Eu não sei direito. A Ohuhu, ela tem algumas linhas dentro do site deles. Você pode acessar e dar uma olhadinha no que tem lá. A que eu peguei foi a série da Honolulu. Não sei, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui vem com 72 cores, tá? Vem com mais duas coisas dentro que eu acho muito importante. Uma delas é o swatch, eu não gravei fazendo, mas eu vou dizer que é extremamente importante, porque uma coisa que é real é que as tampas não se parecem com a cor que fica no papel, tá? Claro que o papel influencia, se usar um papel mais amarelado, vai dar um tomzinho mais amarelado pro desenho, até porque marcadores têm transparência, mas a realidade é que não parecem. Tipo, a gente tá olhando pra tampa, gostou de uma cor e quer pegar ela pra usar, se você não conferir no swatch antes, pode ser que você se decepcione um pouco, porque, né, são bem diferentes. E aí, dito isso, além do swatch, vem uma coisa muito interessante e muito importante pra quem usa marcador. Vem junto esse plástico aqui. Ele é um plástico que tá escrito em inglês, mas eu vou trazer pra vocês com o meu belo inglês, tá bom? Se você está colorindo em um papel, por favor, coloque este pads between, eu não sei o que é isso, mas é tipo essa folha, que é um plástico bem grosso. O resto eu não sei traduzir, mas tá assim, pra você colocar embaixo, né, porque ele não transfere pra próxima página, então é uma coisa muito boa. Por quê? Marcadores transferem para a próxima página. Eu ia falar para vocês que essa é a minha primeira experiência com marcadores na vida, que eu acho que canetinha de água, quando a gente é criança, não é muito um marcador, então realmente com marcadores, essa é a minha primeira experiência completa. Porém, eu já usei um marcador de outra marca e eu não gosto, e eu vou mostrar até um exemplo para vocês. Espera. O outro marcador que eu usei foi esse aqui da marca Cis. O nome dele é Graph Duo. Ele vem com uma ponta chanfrada e uma ponta durinha, sabe? Bem de marcador mesmo. Ele vem no total 6 cores e são todas em tons de cinza. Eu comprei na época por causa do meu curso de artes que eu fazia e acabei não usando porque ele realmente não funcionou muito comigo. Eu não sei se eu não sabia usar, mas eu odiei ele e aí a minha professora me emprestou uma Copic e um Ohuhu. E eu acabei usando mais os da Ohuhu porque eu gostei muito mais. E aí eu me apaixonei, eu falei, oh meu Deus, eu preciso achar mais marcadores da Ohuhu pra vender. E aí quando eu achei eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês exemplos do porquê eu não gostei desse. Então, esse é um desenho que eu fiz no meu sketchbook. Aqui são marcadores da Stabilo. Então realmente não são marcadores feitos pra fazer desenhos e tal, mas eu fiz porque eu queria. Enfim, isso não importa. E aqui eu acabei usando para dar um tom diferente, eu usei ele. Isso daqui é nanquim. Então vocês vão ver que quando eu puxar a folha pro outro lado, somente ele vai ter passado pra próxima página. E eu não sabia disso. A mancha dele é muito maior, além dele ficar extremamente marcado. Mas basicamente ele fica extremamente marcado. É muito difícil de fazer blending. Eu sei que eu peguei poucas cores, mas ainda assim com o da Ohuhu, quando eu estava com as cores mais minimalistas, eu conseguia fazer blending. Então eu realmente não curti. Eu acho que ele é mais pra um estudo mais rápido que pra quem não liga mesmo de ter marcações, entendeu? É este daqui. Vou mostrar. Esse desenho foi um estudo que eu fiz que basicamente era pra uma coisa, um outro vídeo que vai vir aí, tá bom? Vocês vão entender mais pra frente. É um estudinho que eu fiz com esse marcador. E eu achei que ele se saiu muito bem nessa folha de 300 gramatura, ó. De coisa mais marcadinha, por exemplo, eu não consegui fazer transições perfeitas, mas você viu como esse alto contraste combinou muito? Então talvez se você gostar de alto contraste, aquele vale a pena. Só que vamos voltar agora para os marcadores da Ohuhu e eu vou falar sobre preços, tipos de folha e sobre... Dá pra sair com os marcadores? Vale a pena? O preço, vamos já começar com o preço, tá? Vamos já começar assim, que é o que importa. Ele é um valor mais alto, por exemplo, se você comparar com o Touch,
ele é um valor bem mais alto. Se você comprar com uma Copic, ele é um valor acessível. Acho que a maior diferença... A linha que eu peguei, que é a linha Honolulu, ela é uma ponta brush com uma ponta chanfrada. Eu gosto da ponta brush e eu gosto da ponta chanfrada. Lá no site deles, eles têm diversos, como eu mostrei pra vocês, então eu gosto dessa variedade. Eu sinto que a Touch, aquela que é a mais inferiorzinha, ela tem uma limitação nas pontas. No caso da Copic, a gente sabe, é indiscutível que ela é muito boa. Só que o preço é muito alto, como tudo no mundo artístico que tem muita cara... Eu ia falar muita carandagem, já ia dar o exemplo da carandagem. Que tem muita qualidade, por exemplo, os lápis da carandagem ou policromos, são valores muito altos, né? São investimentos muito altos. Eu acho que hoje em dia a Ohuhu, ela elevou sim o seu preço, mas de forma justa pelo que ela entrega. Como eu usei a Copic e eu usei a Ohuhu, eu tive uma leve comparação e não foi muito grande, porque da Ohuhu, por exemplo, eu tenho muitas cores, e da Copic eu só testei os tons de cinza. Eu sei que, tipo, se você quer algo um pouco mais profissional, a Ohuhu é uma boa entrada pra você. Se você quer algo só pra desenhar coisinhas bobas, a Touch pode ser uma boa também, entendeu? Eu nunca usei a Touch, então nem vou falar, tá? Mas, basicamente, a Ohuhu, pra mim, é um ótimo investimento pra quem quer estudar. E eu tenho certeza que se você pegar o jeito e tal, dá até pra usar muito, sabe? Vai usando. Mais pra frente, você pode investir em uma Copic ou algo do tipo, mas nem precisa, sinceramente. Eu acho que a Ohuhu faz mais do que a gente espera. Pra mim, o ponto mais gritante que a gente tem aqui são as folhas. Eu sabia, assim, que folha é importante porque eu mexo com aquarela há muito tempo e eu sei que uma folha faz muita diferença no resultado final da sua arte. Eu não sabia que pra marcador também era assim, eu esperava que fosse algo mais versátil, mais simples, mas a folha faz diferença, gente. Eu vou dar um exemplo pra vocês nessa folha aqui. Eu vou colocar um trechinho da marca, qual que ela é, tudo bonitinho, das informações na tela, conforme for passando os desenhos, tá bom? Só pra gente não perder tempo. Muita variação, né? Mas enfim. Ó, são os marcadores e é só aqui no meio é nanquim, tá bom? Eu fiz mais de um desenho em papel texturizado. Comecei a notar que ele dá uma estragada assim nas pontas dos marcadores. Só não indico por isso. Ele até passa pra além da página. Daí, tendo isso aqui, meio que resolve. Bem pequeno, um A5, mais ou menos. Se você quiser usar este aqui em trabalhos maiores e projetos maiores, recomendo porque ele serve como a mesma função. Ele vai impedir que passe para a página de trás. Óbvio que atrás da página vai sujar, mas para outra não vai. Então, esse aqui, ele é maior e serve dessa forma também. Então, aconselho quem quiser maiores, não precisa ser da Canson, tá? Mas que seja um bloco vegetal, que ajuda muito. Esses papéis texturizados podem acabar com os nossos marcadores, com as pontas e tal. E foi meio que na prática, porque eu tava usando demais, tá? E aí eu fui percebendo, eu decidi pesquisar e eu descobri que realmente o tipo de papel que eu percebi que dá certo é o papel tipo Aline, tipo... Ai, não sei se é colchê que fala, que eles são bem lisos, ou papéis próprios para marcadores. Porém, eu achei um valor muito alto para uma entrega mais ou menos. Eu também usei na minha aula, então eu não sei se a marca era tipo de entrada. Eu achei que, tipo assim, não valeria a pena. Então, eu preferi continuar usando os meus sketchbooks que tem esse tipo de papel. Eu vou mostrar pra vocês alguns trabalhos e como ficaram. Isso aqui passa sim atrás, tá? Se a gente olhar, isso não é o desenho. O desenho tá aqui, tá? E ele passou totalmente atrás, tá? Eu não usei muitas camadas. Eu usei pinceladas muito sutis, mas mesmo assim ele pigmentou muito. Tem 180 gramas, tá bom? Deste caderno vai ficar passando algumas artes aí pra vocês que eu fiz usando esse tipo de marcador aqui. Inclusive sobre as cores, que eu acabei esquecendo de falar. Eu acho que a gama de 72 cores é bem ok. Porém, eu achei alguns adendos. Eu trocaria algumas cores que são muito parecidas, muito próximas, por uma variedade mais interessante. Então, talvez ter alguns tons pastéis a mais, alguns tons marrom, que faltou muito tom marrom. Ainda bem que dá pra fazer mistura, tá? Eu vou mostrar pra vocês nos swatches. Mas eu senti muita falta de ter mais opções assim, e tinha umas super saturadas que não dava pra usar tanto, sabe? Eu fiz pra um projetinho do curso, eu vou deixar passando pessoalmente pra vocês, mas mostrando que passou sim pra trás. Mas só, ó, vocês estão vendo que o chão é verde, né? Eu usei tanta camada nesse chão que eu não sei como o roxo prevaleceu aqui. Mas enfim, passou bastante pra trás. Um detalhe muito legal é que aceita muito bem lápis de cor por cima. Então aqui, além de eu ter feito ele inteiro, eu usei lápis de cor
E fica uma finalização linda e eu tô apaixonada nessa mistura de lápis de cor com marcador. Acho que dá todo o chance, sabe? Também nesse caderno, que também é o mesmo tipo de folha. Então, as mídias que eu mais gostei de usar foi esse tipo de folha que é bem lisinha e bem grossinha. Mesmo ela sendo bem grossa, não é tão grossa quanto a 300 gramas, tá? Não sei se existe, eu preciso pesquisar. Mesmo ela sendo bem grossa, ainda passa pro outro lado. Então, o que eu tenho feito é um lado marcador, no outro tinta ou colagem. O que é muito legal, porque aí seu sketchbook fica bem dinâmico. Gosto da vibrância que fica esses marcadores. Aqui foi um teste, foi bem quando eu comecei a pegar eles, eu ainda não tava conseguindo fazer muito. E principalmente desenhos grandes, eu tava com muita dificuldade. Então, esse aqui, por exemplo, eu amei, mas o da Mao Mao, eu não quero falar sobre isso. E o que todo mundo esperava passou pro outro lado, tá? Mas eu achei que não foi tanto. Acho que super dá pra cobrir com tinta guache, tinta acrílica, qualquer coisa assim que tenha uma cobertura maior. Vai dar, tá bom? Sobre as folhas, que eu recomendaria realmente folhas lisas pra você manter a sua pontinha sempre boa. Mas se você falar, não ligo pra isso, eu quero fazer em folhas texturizadas, você pode. A caneta é sua, o papel é seu, você faz o que você quiser. Eu acabei preferindo realmente dessa forma. Um outro papel que eu testei é o sulfite comum de sketchbook, aquele amarelinho, sabe? Sketchbook básico. Eu vou dar um zoom pra vocês verem, mas basicamente vazou, além das linhas, né? Então, isso porque vocês estão vendo vazadinho, eu fiz pra dentro. Ele começou a vazar sozinho, bastante assim, e depois eu vim com um lápis acertando, mas ele estava muito vazado, muito mesmo. E aí o que eu decidi fazer foi, não vou me entrar em pânico, eu só fiz a pele. E aí eu comecei a ir com o lápis mesmo, desistir do marcador pra esse tipo de folha. E agora um ponto que eu acho muito interessante se falar, porque eu não sei se eu vi muita gente falando sobre isso nos reviews que eu vi antes de comprar. Temos 2 pontos, tá? Temos 2 pontos. Que a embalagem, ela é grande. Eu acho muito parrudo você ficar andando com isso por aí. Você vai botar na mesa do cafezinho que você vai. Uma bolsona dessa, vai jogar tudo na mesa. Eu não gosto. Mas se você acha que dá, ok. Eu acho que se você pegar um set, escolher um set, assim, se planejar, falar, vou levar 8 canetas, e aí você põe dentro do seu estojo e leva 8 canetas, pra mim vale muito mais a pena do que levar alguma tinta tipo aquarela, porque você vai precisar de água, pincel, alguma coisa pra limpar o pincel. Então, isso aqui é só uma caneta, você vai passar, acabou, guardou, não tem mais preocupação. Porém, levar tudo, eu já não gosto. Então, eu acho que é prático e não é. Eu acho que é um meio termo ali, mas eu acho que é mais pró do que contra. Então, é realmente só planejar qual desenho você quer fazer e levar. Se você não for fazer nada demais, se for só uns estudos, leva uns tons de cinza, leva uns tons básicos. Sabe aqueles tons coringas, aquelas cores coringas? Leva elas. Uma outra coisa que eu queria falar sobre a embalagem, abrindo um parênteses aqui. Um parênteses bem grande. Vamos abrir o parênteses. É que eu sei que marcadores, principalmente esses de 2 pontas, precisam ser guardados de lado. Tudo bem, eu posso só colocar de lado, mas eu acho que eu gostaria que a embalagem fosse um pouquinho diferenciada das outras canetas. Então, se recebesse uma caixinha que você puxa assim, como se fosse uma gavetinha, eu ia amar. Se fosse pra deixar guardadinho assim nas minhas coisas, ela de ladinho e eu só puxar assim e vir as cores, eu acho que seria tudo. Claro, eu não tô reclamando, só pra eu deixar de lado. Mas eu acho que seria um diferencial, até porque muitas canetas vêm dessa forma, dessa bolsinha preta. Quanto é legal, sabe? Eu não sou muito fã de embalagens, mas essa, por exemplo, se fosse um estilo gavetinha, eu amaria. Bom, uma dica aí, se alguém estiver vendo esse vídeo aí da Uhuhu, pense sobre isso, viu? Pense sobre isso. Basicamente, virou um queridinho. Eu gosto muito, eu reconheço que mancha bastante, que você fica mal acostumado também, mas eu acho que é uma ótima ferramenta de estudo, uma ótima ferramenta rápida quando você não quer ter que mexer com água, essas coisas. Eu achei muito legal. Não é fácil de controlar, tá bom? Tem muitos poréns aí, viu? Muito desenho começa só Deus na causa, depois começa a fluir. Então, pra mim, marcadores, daria pra dar o selinho confie no processo, porque é extremamente... Isso, confia e vai que no final vai ficar bom, entendeu? As cores poderiam ser melhores selecionadas, mas eu acho que ela atende muito bem tudo. O set de 72 cores pra mim é ótimo. O único problema é que por mais que dê pra misturar, eu não acho que é tão fácil quanto uma tinta, então eu poderia muito bem falar, pega um de 36 cores e vai misturando. Mas não é bem assim que funciona, sinceramente. A mistura não fica tão interessante.
quanto se você tivesse a cor em si, sabe? Mas eu acho que de início é isso. Eu tô usando há mais ou menos um mês. Se vocês quiserem saber alguma coisa, quiser que eu teste alguma coisa, qualquer coisa sobre o Zoho Maker, me fala aí. Esse vídeo, obviamente, não é patrocinado, então, por favor, comente, fale alguma coisa pra gente conversar. E qualquer coisa, eu faço um vídeo aí tentando alguma coisa. Também tô aprendendo esse mundo de marcadores. E me diz se vocês gostaram das dicas do review inteiro aí. Que não são bem dicas, até porque nós estamos aqui como se fosse nosso marcador. A gente tá testando juntas aqui esse marcador e a gente tá tirando nossas conclusões. Bom, mas eu acho que eu já falei demais, então vamos pro próximo vídeo. Deixa o like. Um beijo.